Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre direito. O tema de hoje, ele é bem atual e bem polêmico também, gente. Qual é? Se é crime divulgar o nome de uma criança que foi estuprada e o nome do hospital em que ela foi submetida a um aborto. Então, vamos lá. Gente, para entender isso tudo, a gente tem que ir lá no ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, para nós entendermos juridicamente essa questão. Bom, o ECA, no seu artigo 143 e também no parágrafo único, diz o seguinte: é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua autoria de ato infracional. Traduzindo para o português, né, porque isso aqui está mais ou menos no juridiquês, vamos lá falar no popular. O que quer dizer isso? É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos. O que vem a ser isso? É proibido divulgar atos de juízes, desembargadores, de policial e de delegado, né? Ou administrativo, quer dizer o seguinte, de pessoal do cartório, né? Dos escrivães da polícia, que digam respeito ao quê? A crianças que são, né? Meninos até 12 anos e adolescentes, quer dizer, de 13 a 17 anos, ok? Que se atribua autoria de ato infracional. Quer dizer, autoria, que praticou um crime. Um ato infracional é um crime. Ou seja, cometeu um ato de assassinato, de furto, de roubo, de latrocínio, de estupro, N tipos de crimes, ok? Então, eu acho que eu traduzi para vocês o que vem a ser isso, esse artigo 143. Então, é proibido divulgar atos de juízes, da polícia, dos cartórios, que façam menção, né, de crianças até 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos que sejam criminosos. Tá? Por quê? Para preservar, porque como está nessa fase, geralmente, do processo, né, ou da instrução criminal, às vezes não tem certeza se ela realmente cometeu o crime. Para não fazer uma injustiça e para não causar um trauma maior na criança e nos seus pais, então faz essa proteção, entendeu? Midiática, para que ela não sofra a pressão da mídia e da população, de todo mundo, de todos, né, de todas as pessoas, ok? Já o parágrafo único diz o seguinte: qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e inclusive iniciais do nome e sobrenome. Olha só que proteção que o Estatuto da Criança e Adolescente dá para os infratores, tá? Ou seja, as crianças criminosas, supostamente criminosas, né? Então vamos lá, vamos decifrar isso aí, né, à luz do direito. Qualquer notícia a respeito do fato. O que vem a ser isso? O que é qualquer notícia? É imprensa. Notícia, quem dá notícia é a imprensa. É o jornal, é a televisão, é a rádio, é o site que tem, que faz matérias jornalísticas. Então, essa limitação é para eles e não para outras pessoas e outros órgãos. Ok? Primeiro ponto. Qual o fato?
fato criminoso. Que ele vai poder identificar o quê? A criança ou adolescente que cometeu o crime, ou seja, o ato infracional, que é crime, na verdade. Então, vai dar o quê? Vai proibir, o jornal vai ser proibido de divulgar a fotografia, o nome, o apelido, até o apelido, hein? O nome dos pais, né? A quem ele está ligado, parentesco de uma pessoa importante, o endereço onde ela reside e também até as iniciais do seu nome. Se essa criança se chamar Maria Aparecida, não pode pôr MA, tá? Enquanto que nos processos judiciais pode. Olha só a que ponto chegou o ECA, né? Evidentemente que essa parte final desse parágrafo único foi acrescentado recentemente, alguns anos atrás. Não chegava a esse detalhamento, tá bom? Então, gente, o que a gente pode analisar disso tudo? Então, vamos lá para o que importa. A gente vai ter que fazer uma junção desses dois dispositivos, ou seja, o caput do artigo 143 como o seu parágrafo único, para vocês entenderem toda a questão. Mas vamos justamente para o caso concreto. Isso foi aventado na imprensa, essa questão de criminalizar a divulgação do nome da criança estuprada e do hospital em que ela sofreu o aborto, por conta que uma ativista política chamada Sarah Winter, ela falou, melhor dizendo, o nome da criança, o primeiro nome, e também falou o nome do hospital em que ela sofreria um aborto, tá? Que a princípio me parece ilegal, haja vista que essa criança foi estuprada, mas ela já estava com 22 ou 23 semanas de gestação, o que impede de se fazer aborto, ok? O aborto tem que ser feito no início. A partir de 20 semanas não se pode mais fazer aborto. Simples assim, ok? Se feito, é crime. O médico, ele vai ser processado criminalmente por conta disso, tá bom? Falado isso, vamos lá, vamos avançar aí. Então, essa política de direita, Sarah Winter, ela é contra o aborto. Tem os motivos dela, principalmente porque ela foi alvo, fez aborto e viu todos os problemas decorrentes de um aborto, ok? Então ela luta contra o aborto. Evidentemente que ela viu que nesse caso realmente o aborto estava sendo conduzido de uma forma inadequada, no mínimo, tá? Mas não vamos entrar nessa seara, vamos nos restringir à questão jurídica. Por que ela não cometeu crime nenhum, a Sarah Winter? Por divulgar o nome dessa criança estuprada e também do nome do hospital em que ela sofreu o aborto. Pelo simples fato que o artigo 143 e o seu parágrafo único não proíbe isso, não criminaliza o que ela fez. Primeiro, ela não divulgou nenhum ato judicial, nem policial, nem administrativo. Simples assim. Mas isso é de menos, isso aí é praticamente irrelevante, tá? A questão
que a criança que foi estuprada, ela não cometeu nenhum um ato infracional, ou seja, ela não é a criminosa da história. Ela foi estuprada, ou seja, ela é a vítima. Então, o artigo 143 não cabe para enquadrar a menina, porque ela não é criminosa, ela é a vítima. Ou seja, ela que foi, vamos dizer assim, roubada, assaltada, estuprada e tudo mais. Ela que é a vítima. Então, a lei aí não está querendo proteger a vítima, em si o infrator, o criminoso. E ela, como não é criminosa, não tem por que proteger os atos judiciais, policiais e administrativos relativos a ela. Primeiro ponto. Então, elimina logo de cara, tá? E segundo, que o parágrafo único diz o quê? Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, papapá. O que acontece? Qualquer notícia. Quem pode dar notícia, gente? Apenas a imprensa. Ou seja, a rádio, a televisão, né? Os sites, os jornais, as revistas, que podem dar notícia. Jamais uma pessoa comum. Eu não posso dar notícia, eu não sou imprensa. Você talvez que esteja ouvindo aí, não é imprensa. Então, o que você falar não é notícia. Tá? Pode vir a ser notícia se um órgão de imprensa for aí falar com você ou comigo para divulgar isso. Mas quem vai noticiar é eles, não você e nem eu. Olha só como que é o negócio, hein, gente? Então, a proibição toda de divulgação dos atos judiciais, policiais e administrativos, como também identificar a criança ou adolescente, né, nos seus pormenores, no seu nome, apelido, o que for, é em relação à imprensa. A imprensa que não pode falar isso. O resto do mundo pode falar. A imprensa, como não chega nem a 1%, ela está proibida. O resto pode falar. Pode falar tudo, as características, o tamanho do pé, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o nome, isso, aquilo, aonde ela estuda. Pode divulgar tudo, não está proibido. Jamais. Você vai ter que prender todo mundo no Brasil, do mundo. É ridículo até. Tá? Você pode divulgar, mesmo do infrator. Todas as pessoas que não fazem parte da imprensa podem divulgar, inclusive do infrator, do criminoso. Pode divulgar sim. Mas divulgar como? Conversando, olha, aquele cara que cometeu crime, isso, aquilo, não está proibido não. Não existe isso de coisa. É a imprensa que está proibida. Eles ficam chateados, eles não podem falar isso aqui. Aí eles querem também, já que eu não posso falar, também ninguém pode falar. Entendeu? Então, olha só como que é a coisa, a distorção. A coisa é de louco, é coisa assim, absurdo. Tá? Todas as pessoas, inclusive a Sarah Winnie, poderia falar os dados de todo mundo, porque ela não é a imprensa. Certo? E o que ela falou é sobre uma vítima de um crime, que é a menina. Ela pode falar o nome sim, nome, sobrenome, completo, a idade, o caramba 4, que inclusive falou, endereço, pode falar tudo. Porque ela não é imprensa. E também ela não é criminosa, por duas razões. Primeiro que qualquer pessoa pode falar sobre uma pessoa que não seja imprensa, pode falar sobre um criminoso, os dados dele, e como também, aí nem se fala, que quando não é criminoso, é vítima ou o que for, quando não tem nada a ver com crime, pode falar sim. Então a gente tem que bater nessa tecla para ficar claro, para não ter mais dúvida, gente. Esse canal se chama Sem Meias Verdades. Não dá para a gente engolir isso dessa forma que estão querendo impor. É muito jornalista que não entende nada, que faz uma reportagem porca
e fica falando isso e falando besteira, e a gente acaba, muita gente que não entende, acaba consentindo, tá, não pode falar. Não, claro que pode falar. É como não poder falar do Hitler, né? Do Stalin, sei lá, de qualquer gente que cometeu barbaridade, ou uma criança que matou meio mundo aí, que eu nem sei qual que foi, mas claro que eu posso falar. Agora, a imprensa não pode, tá? Não pode falar desde que esteja em atos judiciais e policiais sendo apurado, tá? Naquela fase ainda. Agora, se matou a criança, uma criança criminosa cometeu isso e já terminou o processo todo e já virou história, claro que a imprensa pode divulgar. Pode até fazer livros sobre isso. Não tem porquê. A proteção é para evitar que ela seja indevidamente acusada e sofra um problema até traumático por um crime que ela acabou não cometendo. Então é mais ou menos em cima disso a história toda. Tá bom, gente? Eu acho que eu expliquei o suficiente aí, até me estendi demais. Eu não vou nem falar do hospital, que chega a ser até ridículo não poder falar o nome do hospital, né? Tá? É a mesma coisa que não poder falar o nome do campo de concentração, né? Que os nazistas mataram muita gente, ou que os soviéticos mataram um tanto, ou os chineses aniquilaram milhões de pessoas, né? Isso é óbvio que a gente pode falar, entendeu? Então é simplesmente um absurdo, não sei de onde tiraram que ela não poderia falar o nome do hospital, tá? Absurdo. Que foram um monte de pessoas lá para orarem e pedirem pelo amor de Deus para não fazer o aborto. Então, gente, eu estou falando a coisa de forma sem meias verdades, o que é realmente a coisa correta, tá bom? Eu acho que já falei demais, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.